the Holy One. You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome, you gave your life to give me mine. You say that I am free, how can it be? Yes, how can it be? I've been hiding, afraid I've let you down. Inside I doubt that you could love me, but in your eyes there's only grace now. You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome, you gave your life to give me mine. You say that I am free, how can it be? Yes, how can it be? Though I fall, you can make me new. From this death I will rise with you. Oh, the grace reaching out for me. Yes, how can it be? How can it be? You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome, you gave your life to give me mine, and you say that I am free. Um bom dia, querido. Bom dia. Bom dia. Que bom estarmos juntos nessa manhã, né? Você pode se colocar em pé, dar esse bom dia para quem está pertinho de você aí. Deseja essa graça de Deus já na vida de quem está próximo de você. A gente fica um pouquinho distante assim pela manhã aqui, né? No primeiro culto. A gente está orando ainda assim para Deus cada vez mais ir movendo o coração das pessoas, trazendo pessoas para ouvir a palavra, trazendo pessoas para serem impactadas por Jesus durante o tempo que estamos juntos aqui. Com certeza vai chegar um momento que isso aqui também já vai estar todo cheio, tomado, porque a nossa missão não para aqui. A nossa missão não é nós chegarmos no limite do que tem de lugares aqui. Nossa missão é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo todos os dias, em todo tempo, a tempo e fora de tempo, a palavra de Deus nos ensina. Por isso que a gente vai orar nesta manhã juntos. Eu queria só ler esse texto com você, um texto tão precioso que eu também estava lendo nessa manhã, e quero compartilhar ele com você, que é Efésios 3, do verso 14 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É esse Senhor que nós vamos adorar aqui nesta manhã e nos derramarmos diante da presença dEle. Então fecha os teus olhos, vamos orar juntos e clamarmos ao Senhor. Pai querido, nesta manhã juntos, quando lemos a Tua palavra, saímos da nossa casa para celebrarmos o nome do Senhor juntos, como comunidade aqui, como igreja, como família, com aqueles que estão conosco pela internet, aqueles que estão conosco pela TV, nós pedimos a Ti que de uma maneira muito especial, a presença preciosa do Senhor se faça real aqui neste lugar. Nós cremos no que a Tua palavra diz, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Mas mesmo crendo na Tua palavra assim, nós cremos também que quando abrimos o nosso coração a Ti, dependentes do Senhor, o Senhor vem a nosso favor, naquilo que cada um de nós temos como expectativas na nossa alma diante de Ti. Por isso que nos rendemos, por isso que nos prostramos, por isso que reconhecemos a soberania do Senhor e dedicamos esse culto como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Queremos nos oferecer ao Senhor nesta manhã, e em todo o tempo que estivermos juntos, cantando, dedicando, ouvindo a Tua palavra, celebrando a ceia em comunhão, que o Senhor tenha total liberdade através do Teu Espírito para falar conosco. O Senhor está vivo, o Senhor está conosco, por isso celebramos o Teu nome, e assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Celebramos o nome do Senhor Jesus, adoremos o nome do Senhor Jesus nessa manhã, amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, contra a morte triunfou, aleluia, exaltou potestade, aleluia, salvação tem graças dadas, aleluia. Hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar. Por nós morreu, aleluia, aleluia, mas para sempre reinará, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Cristo já ressuscitou, por nós morreu, aleluia, louvamos o Seu nome, amém. A refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve o reino deste mundo, as suas leis, os sinais da sua vida,
mais se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vem glória refulgente, sobre as nuvens descerá, das nações e os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os inimigos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, não é? Que Deus possa receber o louvor da nossa alegria de saber que Jesus está voltando e que nós o aguardamos. E essa era a oração que a igreja primitiva fazia sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode sentar-se, querido. Eu tenho aqui 2 livros que eu queria indicar para vocês, como a gente sempre faz. Quem é que pode fazer aqui o detalhe? Esses 2 eu ainda não li, eu quero ler ainda, né? O autor desse aqui é Russell Shedd, dispensa qualquer apresentação, homem de Deus, tem estado conosco aqui como um dos nossos preletores do CFM, e ele vai falar sobre fé, e a fé que nos ajuda a vencer as batalhas interiores, os pecados, e a fé que vence as ervas daninhas que ficam colocadas no nosso coração e que impedem a gente de fazer o fruto produzir-se em nossa vida. Então, Russell Shedd, Pecados e Pecadinhos. E esse outro livro também não li ainda, mas ele fala sobre avivamento, que é um dos assuntos que eu sou apaixonado.
Então fala sobre as ações extraordinárias do Espírito Santo na história dos avivamentos e como nós podemos experimentar dentro do nosso coração o nosso próprio avivamento na presença do Senhor. 2 livros, esse aqui depois eu vou falar para o pessoal da livraria que eu já estou comprando, que eu quero ler aqui, não é? E quero aprender com esses autores. Esse é o tempo quando nós celebramos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. É tempo de entrega, é tempo de adoração, é tempo de louvor a Deus. E às vezes a gente fica pensando, especialmente quando a gente está vivendo um tempo de crise assim, de problemas, de lutas, né? Como é que funciona a dinâmica da fé? E um dos textos que sempre me impressionou foi quando Elias se aproxima daquela senhora e Deus o leva para aquela cidade, depois de sustentá-lo através dos corvos, ali na beira do rio. Ele vai para uma cidade onde estava sofrendo a seca que estava ali naquela região. E ele diz para aquela senhora viúva que tinha um filho: olha, você pode me dar alguma coisa para comer? E aquela senhora diz para ele assim: profeta, a coisa está feia, aqui não tem nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, só um pouquinho de farinha, e tenho alguma madeira para assar um bolo, e essa é a última comida que a gente tem para comer, eu e o meu filho. E aí o profeta diz uma coisa assim que parece esquisita demais. Ele disse: não tem problema, você vai lá, faz o pãozinho, não é? Primeiro para mim. Aí quando eu li esse texto, eu falei: mas que profeta, cara de pau. Primeiro para mim. E depois, pode fazer. E a farinha não vai acabar, e o azeite não vai acabar. E aí a gente vai aprender uma lição básica daquilo que a gente vive quando a gente consagra ao Senhor dízimos e ofertas. É o princípio básico do Novo Testamento: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o Senhor, e aí não falta farinha nem azeite, nem que Ele tenha que fazer cair pão do céu, o maná de Deus, porque é promessa do Senhor. Então essa é a hora quando nós celebramos por fé essas coisas e consagramos ao Senhor os nossos dízimos, que não nos pertencem, pertencem ao Senhor, e as nossas ofertas alçadas, aquilo que vai além no nosso coração, porque nós adoramos o Deus que nos sustenta. Louvemos ao Senhor e celebremos esse tempo de consagração de dízimos e ofertas. Seu Filho veio a mim, como um cordeiro morreu, mas ressurgiu o Rei dos Reis. Dançar e celebrar com os que nem podiam andar, ouvidos surdos escutarão. Eu fui curado, diz a canção. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá a vida eterna. Você pode se colocar em pé? Cantamos assim. Ouça a voz do
é digno, aleluia, Cristo Filho, aleluia, Ele é santo, erga voz para adorar, aleluia, Ele é digno, aleluia, Cristo Filho, aleluia, Ele é santo, erga voz para adorar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Aleluia, Ele é digno, aleluia, Cristo Filho, aleluia, Ele é santo, erga voz para adorar, aleluia, Ele é digno, aleluia, Cristo Filho, aleluia, Ele é santo, erga voz para adorar. Louvado seja o Senhor. Vamos orar a Deus agora? Pai querido, essas palmas são para o Senhor, são a nossa expressão entre o cantar e o adorar com a nossa mente. É a nossa expressão mais efusiva de que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nesta manhã, Senhor, viemos aqui porque trazemos no nosso coração e na nossa vida as marcas do Senhor. E é impossível não olhar para elas, e é impossível não perceber nelas a graça, a misericórdia, o amor e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nesse tempo, quando entregamos os nossos dízimos ao Senhor, nesse tempo, quando consagramos, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, nesse tempo, quando cultuamos, nesse culto, nesse tempo na Tua presença, ó Pai, visita-nos com o Teu poder, que seja tempo de renovação, que seja tempo de resposta, que seja tempo de unção do Teu Espírito sobre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Essa semana eu estava relendo o Sermão da Montanha e meditando especialmente em 2 versículos bem conhecidos, dizendo que vós sois o sal da terra. Depois outro versículo diz, vós sois a luz do mundo. E meditava naquilo no meu coração, escrevia algumas notas, e aí meu coração foi se expandindo para todo o Sermão do Monte. E o Sermão da Montanha é a maior coletânea de princípios básicos do cristianismo encontrada nos Evangelhos. Eu não sei exatamente como aconteceu, mas a gente sabe exatamente o lugar em que aconteceu, a gente sabe o processo, que foi um sermão, mas qual foi a motivação do Senhor de fazer esse sermão? E nesse sermão colocar os princípios básicos do cristianismo, um a um, colecionados num só bloco, onde Mateus coloca entre os capítulos 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos
reportam a mensagem toda do Senhor Jesus. E aí Jesus, como aqueles rabinos antigos, aquele rabi dos tempos antigos, anunciou às multidões como devemos nortear a nossa vida e nos ensinou então esses valores básicos do andar com Deus e dos relacionamentos que desenvolvemos em nosso caminhar da vida. Morbeck aqui está com uma equalização horrível, não sei como é que está isso aí, está meio médio, meio agudo, não é? Então se você puder dar uma ajeitada que está me irritando aqui, desculpa, tá? Tem pouca coisa que irrita um pregador, mas som eu vou lhe falar, né? Porque a gente fica meio perdido, especialmente quando dá microfonia aqui. Bom, eu queria começar a olhar para esse sermão da montanha, e nesse sermão da montanha começa com as bem-aventuranças. E o primeiro princípio tem a ver com toda essa coletânea das bem-aventuranças, tá? O princípio é muito simples. Vocês são benditos abençoadores. Primeiro princípio, todo cristão, todo aquele que teme o Senhor Jesus, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, pode guardar esse princípio no seu coração. Você é bendito e abençoador ao mesmo tempo. Graças a Deus. É tão forte isso que a gente vai encontrar no Velho Testamento, não é? Dizendo que lá no Velho Testamento que não tem problema, você não precisa ficar preocupado com macumba, com quibum, sei lá o que, tá? Não tem problema, quimbanda, né? Que não sei o que, papapá, não tem problema, porque não pega, porque você é abençoado de Deus. Você é abençoado quando você sai de casa, você é abençoado quando você entra em casa, você é abençoado quando você se deita na cama, você é abençoado quando você se levanta da cama, você é abençoado quando você está caminhando, você é abençoado quando você está sentado, porque Deus é quem lhe abençoa. E Jesus coloca isso de uma maneira muito interessante nas bem-aventuranças. Ele vai dizer que nós somos abençoados, mas também somos abençoadores, e essa bênção, ela está condicionada a essas duas coisas. Se eu recebo a graça de Deus, eu não posso enterrar essa graça, e eu tenho que ser alguém que está participando da ação da graça nessa terra. E aí então vem essas bem-aventuranças. Quando é que nós somos abençoados? Se é que a gente poderia perguntar isso ao texto. Verso 3 vai nos ensinar assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando é que nós somos abençoados? Quando quebramos o nosso orgulho e nos submetemos a Deus. E este é o valor que, de uma maneira primeira, deve ser buscado em nossas vidas. Não é possível ser abençoado, nem abençoar em nome e no poder do Salvador, se não aprendemos a lição básica do caminhar com Deus, que é submeter-se a Ele como Deus e Senhor das nossas vidas. E então Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se quebrantam debaixo do Senhor, que sabem que não são e que buscam aquele que é eternamente, para que possam viver a vida cristã. Quando nós quebramos o nosso orgulho e nos curvamos diante de quem é o Senhor, aí nós somos abençoados. Quando assim fazemos, Ele não nos dá apenas uma bênção, e é isso que é tremendo aqui nesse texto. Ser abençoado por Deus não é receber uma bênção. Ser abençoado por Deus não é receber o milagre quando você está doente, quando está faltando grana,
quando tem uma situação acontecendo na vida, porque na perspectiva de Deus isso é muito pouco, é muito pouco. E aí o tamanho dessa bênção, quando você se coloca debaixo dessa autoridade do Senhor, é fora do normal, não tem dimensão. E aí Jesus está dizendo: vocês são abençoados, porque o Senhor vai dar para vocês o reino todo dele. Está entendendo? É uma bênção muito, mas muito maior do que a gente poderia mencionar, pensar. Eu tentei explicar aqui para mim mesmo o que seria o reino inteiro de Deus. E essa é uma teologia, tem gente que escreveu livros e livros sobre o reino de Deus, né? Queridos, o reino de Deus se manifesta aqui na terra, se manifesta no céu, se manifesta na amplitude da infinitude de Deus. Aqui na terra, os sinais da presença do reino se manifestam com a nossa fé, com os milagres, com demônios sendo expulsos, com pessoas sendo salvas, com sociedades sendo transformadas pelo poder de Deus, não apenas pessoas. Mas isso é muito pouco, porque quando a gente pensa na dimensão eterna, na grandeza de Deus, o reino é muito maior. Eu não saberia explicar tudo isso. A gente pode escrever livros e livros, porque ele fala de um Deus infinito. Mas ele nos fez herdeiros dos seus tesouros eternos. Ele nos faz participantes do seu poder. Ele não estava apenas falando do céu, mas estava falando também da invasão do reino de Deus na terra, das intervenções do Altíssimo, das revelações da sua glória. Ele estava falando das manifestações do Espírito Santo, das libertações do Senhor do poder de Satanás. Ele estava dizendo que quando nós nos colocamos debaixo da potente mão de Deus, Ele, a seu tempo, nos exalta. E a grande lição é: você quer ser abençoado? Quer ser abençoador? Então, se coloca debaixo da autoridade de Deus na sua vida. Tem um segredo para ser abençoado: é deixar Jesus ser o dono da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Isso tem a ver com a maneira como a gente vai viver. Por isso, essa é a primeira bem-aventurança. Eu não vou viver mais segundo a minha cabeça. Eu não vou viver segundo mais as filosofias desse mundo. Eu não vou viver mais segundo aquilo que eu acho que é pró e contra, e eu faço um juízo de valor. Eu vou viver debaixo das ordens do Todo-Poderoso. E enquanto eu vivo debaixo das ordens do Todo-Poderoso, Ele vai me dar o seu reino. Isso na amplitude do que signifique. Eu acho que uma das provas disso, a gente vai ter várias provas disso na Bíblia como um todo. A gente vai ter, por exemplo, no Velho Testamento, Moisés, né? Moisés, ele está vivendo um grande conflito no seu coração, no capítulo 3 e 4, não é, do livro de Êxodo. Porque esse conflito era: eu me coloco totalmente debaixo da autoridade de Deus, até acima daquilo que eu imagino ser certo e errado, até acima daquilo que parece ser coerente. E aí, quando o Senhor diz para ele assim: volta para o Egito, ele está pensando como um ser humano, como eu e você. É louco. Eu sou condenado à morte lá. A hora que eu pisar o pé lá no Egito, não tem chance, eu vou ser preso e morto. E ainda mais, você está pedindo para eu ir falar com o Faraó. É ele que mandou me matar. Ele me conhece. E mais,
Eu vou lá chegar com a maior cara de pau e falar para Faraó: deixa o povo de Deus ir até o deserto para a gente sacrificar ele. Ele vai dizer: você é louco, você vai sair com 600 mil, 1 milhão, cada um fala um número diferente de escravos aqui, para fazer um passeio pelo deserto. Que é isso? E a produção? Vamos fazer aí um feriado de 1 semana, quanto vai custar para a economia do país, parar todas as máquinas do país 1 semana, porque eles eram as máquinas humanas. Deus, eu não vou não, eu não vou não. E aí Deus começa a revelar o reino dele, e cada manifestação de milagre que vai acontecendo naquela conversa, era Deus dizendo: filho, se você for comigo, eu vou te dar o meu reino. E aí você vai lembrar da história das pragas do Egito, o mar aberto, da caminhada pelo deserto. E sabe, a gente não faz isso uma vez. Para ser abençoado e abençoador, eu tenho que me submeter ao Senhor sempre. E aí ele vai seguir a nuvem, porque Deus vai dizer para ele: segue a nuvem. E eu imagino todo mundo dizendo: ô maluco, não dá para seguir a nuvem, que você não vai chegar a lugar nenhum. Se o vento soprar para a direita, ela vai para a direita. Se o vento soprar para a esquerda, ela vai para a esquerda. Se soprar para o norte, se soprar para o sul, a gente vai ficar perdido. Ele disse: não, a gente vai estar perdido se não seguir aquilo que Deus colocou para a nossa vida. Primeiro princípio, então, para ser abençoado e ser um abençoador, primeira maneira de viver isso é: se coloca debaixo da autoridade de Deus. Rendição incondicional. Palavra de Deus, verdade absoluta para a minha vida. Segundo valor que é colocado aqui nesse princípio, ser abençoado e ser abençoador. Está no versículo 4, quando diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aqui parece uma grande contradição, né? Você é feliz, porque bem-aventurado pode ser traduzido por feliz, feliz quando chora. Bom, a gente pode chorar de alegria, né? Mas normalmente quando a gente fala em chorar, a gente não pensa em alegria, a gente pensa no quê? Tristeza, sofrimento, angústia, problemas, não é? Perdas, morte, não é assim mesmo? E aí de repente ele está dizendo: bem-aventurados, não é? Os que choram, porque serão consolados. O que Jesus queria ensinar é que quando nós choramos, mesmo que tenhamos a intenção de esconder a nossa alma, nós estamos revelando a nossa alma. É interessante esse negócio de chorar, né? Eu acho que todo mundo já pensou assim: eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Não é verdade? E aí, dependendo das circunstâncias, você continua dizendo: eu não vou chorar, eu não vou chorar. Ele chora. Não é verdade? E de alguma maneira, mesmo que eu não queira, quando eu estou chorando, eu estou revelando a minha alma. Eu estou me derramando, até pelo símbolo das lágrimas que caem. Eu estou me derramando, a minha alma, aquilo que vem lá do fundo, está se derramando. E é disso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, você é abençoado e é abençoador quando você derrama a sua alma na presença do Senhor, porque aí você vai encontrar a felicidade daquele que é abraçado pelo Deus vivo. É interessante que, se tem uma coisa que irrita quem está chorando, é dizer assim: não chora. Não é verdade? Você já não está aguentando, você não quis chorar. Aí chega a pessoa e diz: não chora não. Assim, eu já estou tentando faz tempo não chorar. E agora que você está dizendo que vai chorar? Não consigo. Né? E aí parece que você é mais, né, fraquinho ainda. Mas
Agora, se tem uma coisa que é tremendamente consoladora, é que, às vezes, as pessoas que não nos falam nada nessa hora, mas que simplesmente nos abraçam e choram com a gente, ou simplesmente nos abraçam, elas se tornam consolação para a nossa vida. E eu acho que é nessa figura que Jesus está trabalhando. Você é abençoado quando você derrama sua alma na presença do Deus vivo, porque de alguma maneira Ele vai abraçar você, vai carregar no colo e vai revelar a sua presença, presença consoladora, presença transformadora. No chorar na presença de Deus, nós derramamos as nossas emoções que às vezes estão trancadas dentro de nós, as nossas decepções, as nossas mágoas, as nossas desesperanças, e permitimos que Ele nos revele como Ele tem tratado cada uma destas questões. Há uma ilustração maravilhosa no livro dos Salmos. Salmo 56, verso 8 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Há vários anos atrás eu preguei um sermão sobre esse texto e falei desse cuidado de Deus quando a gente derrama a alma. E nessa figura de linguagem, que isso é uma figura de linguagem, Deus está dizendo assim: olha, nos teus dias de sofrimento, eu não apenas assisti, e não apenas olhei, não apenas derramei graça sobre você, como eu contei os seus passos. Eu estou contando os segundos, os minutos, os centímetros, os milímetros do que está acontecendo na tua vida. Mas eu não estou só contando, eu estou mandando os anjos irem lá com um odre para recolher dos seus olhos cada lágrima, porque as suas lágrimas são preciosas demais para mim, e pode ter certeza que não existe nenhuma lágrima sua que seja inútil. Nenhuma. E mais, eu estou escrevendo no meu livro os detalhes de cada uma dessas coisas que tocam o seu coração. É como se Deus estivesse dizendo nessa linguagem poética: eu me importo. Eu me lembro que algumas semanas depois que preguei um sermão, esse sermão, veio uma jovem que tinha o dom de pintar telas, e me deu de presente uma tela que ela havia pintado, dos anjos recolhendo as lágrimas. Linda, uma expressão daquilo que ela conseguiu enxergar na sua mente. Sabe, quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, nada fica oculto para nós mesmos, porque Deus já conhece, mas nós às vezes não entendemos as nossas reações, nós não entendemos os nossos gestos, nós não entendemos, e às vezes são coisas malucas que a gente faz, reações estranhas que a gente tem, e que a gente não sabe entender, porque elas são o fruto dessa revolução dentro da nossa alma. E aí, quando a gente derrama a nossa alma na presença do Senhor, nós nos revelamos a nós mesmos, e Deus tem a oportunidade de nos acolher na sua graça. E lá, a seu tempo, Ele vai revelar o seu poder, como fez com o rei Ezequias.
É interessante o que vai acontecer com o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele está doente. E é interessante que a Bíblia vai dizer que esse era um rei bom. Esse era um rei que estava fazendo uma reforma espiritual no meio da nação. Esse era um rei que tinha reaberto o templo, que tinha sido fechado durante muito tempo, que tinha redescoberto a lei de Deus e pregado a lei do Senhor, reinstalado a adoração ao único Deus. E de repente ele está vivendo uma situação horrível. Tem um inimigo, que era o rei da Síria, que vinha tomando todas as cidades fortificadas ao redor de Jerusalém. E se não bastasse isso, ele ficou doente. Doente para morrer. E aí recebe uma visita pastoral maravilhosa. Eu não sei se eu queria receber essa visita pastoral. Chegou o profeta Isaías e disse assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ele disse: aleluia, Deus está mandando uma mensagem para mim, diga. E ele diz assim: prepara a tua casa porque você vai morrer. E vai embora. E aí eu não sei descrever tudo que está ali naquele texto, e a gente tem que talvez conjecturar algumas coisas, porque o texto é muito simples, diz que ele virou para a parede e chorou. Virar para a parede para mim é que ele não queria que ninguém mais participasse do derramar da alma dele. E eu creio que naquela hora ele derramou a sua alma na presença do Senhor de alguma maneira, tão intensa e tão profunda, que quando Isaías chegou nas escadarias do palácio, o Espírito do Senhor falou: volta lá que eu tenho uma outra mensagem para ele. Vi as suas lágrimas. Uau! E acrescentei 15 anos à tua vida. E esse rei que vem destruindo tudo, eu vou pegar pelo nariz, como um boi bravo, que a gente pega uma argola e põe no nariz, e vou levar de volta para a sua terra. Toda vez que você se derrama na presença do Senhor, algo tremendo da graça de Deus acontece. Mas toda vez que eu me escondo da presença do Senhor, ou até me faço forte na presença do Senhor, eu perco o abraço consolador de Deus. Abençoado, abençoador. A lição é, quando você se submete debaixo da potente mão de Deus, não é apenas algo legal, no sentido de ser da lei de Deus, mas é algo profundamente interior, da alma, porque eu me submeto e me derramo nas mãos do Todo-Poderoso. E Ele divide comigo o seu reino, e revela para mim a sua presença em todos os momentos da vida, até diante da morte. Eu me lembro de alguns anos que fui fazer uma visita a uma jovem que estava morrendo, e ela sabia que estava morrendo. E ela disse: eu quero ficar sozinha com o pastor e quero fazer algumas perguntas para ele. E ela disse para mim: pastor, eu sei que eu estou morrendo, e eu amo Jesus, eu creio na vida eterna, eu tenho comunhão com o Espírito de Deus, estou preparada para morrer, mas eu tenho uma dúvida. Eu falei: o que é? E eu estava imaginando que fosse uma dúvida teológica daquelas. E ela me faz uma pergunta que me desconcerta. Ela diz assim:
Pastor, morrer dói. Uau. Sei lá, depende. Mas aí o Senhor colocou em mim a seguinte resposta: querida, eu não sei se dói ou não dói, porque as pessoas têm momentos diferentes da sua passagem, mas uma coisa eu sei, que Jesus vai se levantar do seu trono e vai recebê-la de braços abertos para toda a eternidade. Sabe, quando a gente derrama a nossa alma diante do Senhor e submete à grandeza de Deus, esse Deus nos dá o seu reino, mas Ele revela a presença dEle conosco. Ele se revela. Eu não sei como, de que jeito, mas a revelação do Senhor vem sobre a nossa vida. E a gente pode ser guiado pela graça de Deus. Então, o desafio do Senhor Jesus aqui é: seja um abençoado abençoador. E quando a gente vive essa dinâmica de abençoar, ou melhor, de ser abençoado, não dá para a gente não viver a dinâmica de ser abençoador. Porque aonde a gente entra, a gente leva junto com a gente o reino de Deus. Por isso, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Você é um abençoado por onde você entra. O reino de Deus está entrando com você. E você é um abençoador porque leva o reino lá. Você é um abençoado porque o abraço de Deus te acompanha. Mas aonde você for, você vai levar o abraço de Deus para as pessoas que estão ali. E mesmo aqueles que não conhecem o reino e não conhecem o abraço de Deus, vão poder ver brilhar a luz de Deus em vocês. E aí, a bênção respinga. Isso quem dizia era o Nassif, né? Nassif dizia assim que quando Deus derrama a bênção, ela escorre da cabeça aos pés e ela vem com tanta força que bate no chão e respinga. Essa é coisa do Nassif, né? Mas ele está dizendo uma verdade: essa bênção, quando é derramada sobre a minha vida, não fica só sobre a minha vida. Eu me torno um homem de paz, eu me torno aquele que leva a luz, eu me torno aquele que leva o reino, eu me torno aquele que leva a consolação do Senhor, porque nós estamos repletos disso na nossa vida. E se você não está repleto dessas coisas na tua vida, querido, então aprende, se submete debaixo da potente mão de Deus e derrama a sua alma diante do Todo-Poderoso. E na medida em que a gente vive essas coisas, a graça de Deus se revela na nossa fraqueza. Eu queria orar com você antes da gente celebrar a ceia do Senhor nessa manhã. E para nós esse é um tempo tão precioso, porque a ceia do Senhor nos lembra isso. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Não tem como essa bênção ser derramada sobre nós se Jesus não tivesse tomado o nosso lugar na cruz. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não tem como. Nós somos abençoados, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É por causa de Jesus que as mãos de Deus nos envolvem. E celebrar a ceia do Senhor é entender que somos abençoados, mas ao mesmo tempo é um desafio para sermos abençoadores, porque tamanha graça não pode ficar guardada debaixo do tapete ou em cima do armário de casa. Ela precisa ser levada
porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Querido Senhor, nesta hora, quando lembramos da morte e ressurreição de Jesus a nosso favor, eu quero clamar ao Senhor para que derrame o Teu Espírito. Há pessoas aqui nessa manhã que estão dizendo: Senhor, se é verdade tudo isso que esse pregador está falando, faz isso na minha vida. E eu quero te pedir que nessa hora o reino de Deus entre na vida e no coração dessas pessoas. Se houver, Senhor, alguma opressão de Satanás, que o reino chegue destronando o inimigo. Se houver, Senhor, dores profundas da alma, que comece a haver cura pela ação do Senhor. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir que o derramar da alma na Tua presença traga o Teu abraço, a Tua consolação. Fica com os Teus filhos e celebra conosco a vitória de Jesus, o nosso Salvador, que abriu essas portas de esperança e fé para cada um de nós. É aquilo que oramos no Teu nome, Senhor. Amém e amém. Queria convidar os diáconos a se aproximarem, e todos vocês que um dia já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já publicamente professaram a sua fé e foram batizados como a palavra de Deus ensina, que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, a participarem conosco, adorando ao Senhor. E enquanto participamos, cantaremos louvores a Jesus. Colocar em pé, querido. Aí ergue a sua poltrona, que fica mais fácil para que eles possam receber. Conforme você vai recebendo, como som de Teu nome, canto alegre por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre fiel parei. Tuas promessas são incomparáveis. se você precisa também de pão sem glúten, tem ali atrás, tá bom?
você já foi recebendo, você pode ir se assentando. Só aqueles que não receberam ainda, continuem em pé. Aqueles que não receberam ainda, podem continuar em pé até chegar até você. Grande privilégio nós temos de participarmos desse momento da ceia. Alguém ficou sem o pão, sem o vinho? Se levanta ou dá uma... Todos, acho que todos receberam, não é? Eu queria, enquanto eu vou estar lendo aqui uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 11, eu queria chamar o pastor Samuel Gil, e a irmã Cone, que eu estou vendo daqui, para virem aqui na frente, para estarem orando com a gente durante esse momento. Eu quero ler o texto que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto em que o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. E eu quero ler o final dele. Diz assim: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo nos alerta e nos chama a uma autoanálise, antes de participarmos do pão e do vinho, que simbolizam o corpo do Senhor que foi entregue naquela cruz em nosso favor. Nós não devemos fazer isso de qualquer maneira. Nós precisamos entender a importância e a seriedade que é participarmos do pão, participando do corpo. Participar do vinho é participar do sangue que Jesus derramou naquela cruz por mim e por você. Então eu queria que você, em um minuto, fizesse uma oração do seu coração. E você fizesse essa análise do seu coração diante do Senhor. E logo depois o pastor Samuel estará orando pelo pão.
Senhor, à medida que pensamos na Sua palavra hoje, ela nos faz refletir que somos abençoados porque o Senhor foi o primeiro a se quebrantar e permitir ser quebrado, derramar lágrimas, suor, sangue, porque o Senhor queria nos abençoar. Então, Pai, que a gente vive consciente hoje que é bem-aventurado que somos, é porque o Senhor primeiro sofreu e sentiu as dores dos nossos pecados, permitindo que seu corpo fosse quebrado por nós. Obrigado, Senhor, porque de fato somos muito abençoados em Ti. Em nome do precioso Salvador Jesus. Amém. Participemos, meus irmãos, do pão como símbolo do corpo de Cristo derramado naquela cruz. Oh Pai, que privilégio poder dizer Pai. Quando nós pensamos sobre tudo que sofreu ali naquele rua de cruz, a dor física, a dor emocional, de ser rejeitado pelos seus discípulos, rejeitado pelos amigos, rejeitado pelas autoridades, e ainda por cima o Deus, o Pai, virou as costas. Então o Senhor estava disposto a entregar-se por nós. Como foi difícil. Te louvamos e agradecemos por teu sangue que foi derramado em benefício de nós. Obrigado, Senhor, que hoje, se nós tivermos condições de abençoar outros, é porque primeiramente nós fomos abençoados e agraciados pelo teu sangue que foi derramado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar neste momento com tua família, com teu corpo aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Participemos do vinho, do suco de uva, como representação do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu queria fazer uma última oração, que recebemos aqui um pedido de oração pela Jéssica, que fez transplante duplo de rins e pâncreas na última quinta-feira no Hospital Angelina Caron. Parece que deu trombose, né? No pâncreas não vascularizou e deu trombose. E eu quero orar por ela. Vamos orar pela Jéssica, para que o Senhor estenda a sua mão de graça, de poder, dê sabedoria aos médicos e que ela possa se recuperar. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida da Jéssica, essa moça que está, Deus, lá no hospital, que fez esse transplante duplo. Nós pedimos, Senhor Deus, a tua graça, Deus, que a sua mão possa alcançá-la, que a sua mão possa, Senhor Deus, dar, Deus, graça a ela, saúde a ela. Ajuda, Senhor, esses médicos, dê a eles sabedoria, dê a eles entendimento, para que, Deus, de verdade possa haver um processo, Senhor Deus, completo, Senhor. Deus, que não haja, Deus, mais complicações, mas que ela de verdade possa se recuperar. Deus, essa trombose e todos e quaisquer outros resultados que possam ter dado, Deus, de problema nesse transplante. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Criador desse corpo humano que é tão complexo, possa, Senhor Deus, dar a sua saúde, possa dar, Senhor Deus, a sua solução. Visita ela, Senhor, e cuida, Deus, do coração dela, Pai,
para que ela possa confiar e descansar no Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Você pode ficar em pé, querido, dá a mão para quem está ao seu lado, como a gente sempre encerra esse tempo, adorando ao Senhor juntos. Nós vamos continuar cantando assim, aleluia, toda glória, nome ao Senhor, porque diante do trono dele, nós celebramos também nessa manhã, amém? Diante do teu trono ali, com os santos cantarei, 1000 vezes mais, 1000 vezes sim, teu nome louvarei. Aleluia. Aleluia, 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 te louvamos, ó Deus. Aleluia, 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 te louvamos, ó Deus. Aleluia, Aleluia, louvamos ao Senhor Jesus, amém? Louvamos ao Senhor Jesus. Deixa eu orar com você antes de você sair daqui, que a sua tarde seja uma tarde aí preciosa, em família. À noite nos reunimos aqui às 19 horas, se você deseja ainda estar com a gente, amém? Pai querido, louvamos o teu nome, obrigado porque a presença do Senhor se fez real aqui em nosso meio. A gente sai daqui diferente da maneira como entramos, envolvidos pela presença preciosa do Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo consolo do Senhor, pela graça, esse favor imerecido do Senhor a nosso favor todos os dias, e por esse tempo de comunhão que celebramos juntos aqui. Que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada família aqui representada, sobre a vida de cada pessoa, filho e filha amada do Senhor. E que a tua boa mão possa nos conduzir em paz, aqueles que voltam para a sua casa agora, que os anjos do Senhor possam se acampar ao redor, e que durante toda a semana, eles possam ter esse coração voltado ao Senhor, buscando o Senhor todos os dias, porque nós sabemos que pela sua fidelidade, o Senhor nunca nos deixa só. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém. Vai na graça do Senhor Jesus, querido, que a sua semana seja de bênção.